Os livros de Lamentações, Jonas e Naum terminam de forma especialmente interessante. Esses três livros terminam de forma retórica. A retórica serve para despertar curiosidade, a retórica serve para despertar meditação em nós. Esses três livros terminam com perguntas retóricas, com perguntas que têm a intenção de nos levar a meditar e de provocar em nós uma transformação. Toda vez que você ouvir uma pergunta retórica, a intenção dessa pergunta não é que você produza uma resposta rápida, mas que você medite e que você chegue a uma conclusão. Aqui, nesses três livros, nós vemos finais retóricos interessantes. Começando, por exemplo, com Lamentações, no versículo 21 do 5, que é o seu último capítulo, nós temos: converte-nos, Senhor, a ti, e nos converteremos. Esse apelo emocional do povo de Deus, esse apelo contrito do povo de Deus, nos leva a pensar, nos leva a meditar na incapacidade humana de se parecer com Deus. Nos leva a meditar na incapacidade de produzirmos em nós mesmos uma transformação satisfatória para Deus, uma mudança de caráter, uma mudança de personalidade, um abandono completo do pecado, a não ser pela ação do Espírito Santo. Metanoia, que é o termo grego para transformação, para essa transformação, para esse arrependimento, para essa mudança de vida, só pode ser produzido na nossa vida, no nosso espírito, através e pela ação do Espírito Santo. Vou deixar um vídeo aqui para você falando sobre esse termo grego. Então, esse versículo, esse apelo emocionado do povo de Deus, pedindo conversão, nos leva a meditar nisso. O povo já tinha concluído isso. O povo já tinha concluído as suas dificuldades. O povo já estava completamente ciente e convencido da sua falta de poder de se converter a ponto de agradar a Deus. E aqui agora, nesse final retórico do livro de Lamentações, eles fazem esse apelo a Deus, pedindo conversão, pedindo a ação do Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade nas suas vidas. Esse apelo emocionado do povo é um apelo que busca uma vida nova, uma vida de refrigério, uma vida de descanso, uma vida de paz com Deus. Porque o versículo continua e diz assim: renova os nossos dias como antes. Então alguma coisa aconteceu na vida desse povo que levou o refrigério, levou aquela vida boa, gostosa, satisfatória que eles tinham com Deus e na presença de Deus. E agora eles estão clamando por isso novamente. Então, esse final retórico de Lamentações nos leva a meditar na nossa incapacidade de, por nós mesmos, nos transformarmos, nos convertermos e ficarmos parecidos com Deus. Isso só será possível através da ação do Espírito Santo. Depois de recebermos a Cristo como nosso substituto, como nosso Salvador, vou deixar um vídeo aqui para você entender o que é aceitar Jesus. Eu vou deixar outro vídeo para você entender o que é morte vicária, porque ele morreu por nós, tá bom? Aí você vai entender que primeiro precisa passar por Jesus, depois ter na vida a ação ativa do Espírito Santo, para depois vir esse refrigério através dessa transformação. Então esse final retórico de Lamentações nos leva a meditar na nossa incapacidade. Esse final retórico aqui de Lamentações traz duas perguntas. Nós tivemos aqui um apelo emocionado do povo: converte-nos a ti, Senhor, e nos converteremos. Renova nossa vida como antes, nos faz ser como éramos antes. E depois segue com duas perguntas: por que nos rejeitarias totalmente? E a segunda pergunta: por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? A primeira pergunta não é razoável. Por que nos rejeitarias totalmente? Deus nunca vai rejeitar o homem totalmente. Por mais pecador, por mais pecadora que você seja, Deus não vai te rejeitar totalmente. Sempre Deus está buscando o homem. Inclusive, uma definição missiológica de evangelho é Deus buscando o homem. E uma definição missiológica de religião é
o homem buscando Deus. Por isso nós temos várias religiões e só temos um evangelho, por assim dizer. Não estou falando aqui agora em separado dos evangelistas, mas de todo o compêndio bíblico enquanto evangelho, enquanto boa nova. Nós só temos um. Então Deus busca o homem, sempre busca o homem. O homem acabou de cair no jardim do Éden e Deus já vem, nós já ouvimos a voz de Deus. Adão, onde estás? Então Deus nunca vai rejeitar o homem totalmente. Isso aqui é uma pergunta desesperada do povo. Por que nos rejeitarias totalmente? Porque quando a gente está no cativeiro, quando a gente está na dificuldade, quando a gente está no sofrimento, a gente acha mesmo que Deus nos abandonou. Você, como eu, provavelmente já passou por momentos de luta, de sofrimento, em que você achou que Deus tinha te abandonado, que Deus tinha te rejeitado, porque a gente busca de todo lado, procura de todo lado e não vem uma resposta, não vê uma saída. Então é possível sim produzir uma pergunta como essa aqui. Por que nos rejeitarias totalmente? Mas olha o que essa pergunta está provocando. Está provocando essa meditação nossa hoje. Deus não rejeita totalmente. Deus ampara sempre. Mas quando Deus faz silêncio, Ele está querendo nos ensinar alguma coisa. Nós precisamos aprender. Porque Deus fala pouco, né? Deus fala pouco porque nós somos pecadores. A gente não tem muita compatibilidade com Deus. Então Ele fala pouco conosco. Mas se nós nos santificarmos, se nós buscarmos a sua face, a sua presença, se nós lermos a sua palavra para entendermos a sua vontade, Ele vai falar conosco. A Bíblia diz que Deus não ouve pecador, mas se alguém é temente ao seu nome, a esse Ele ouve. Eu sou prova disso. Deus ouve sim, tá bom? Então é muito diferente o pecador do homem arrependido. A pecadora da mulher arrependida. Então Ele não ouve o pecador, mas o arrependido Ele ouve. E então a segunda pergunta vem: por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Essa pergunta tem boa resposta. Ela é retórica, ela nos leva a meditar aqui no final desse livro. Esse livro é chamado de Lamentações porque durante todo esse livro o povo está lamentando, o povo está em cativeiro, em sofrimento, realmente vivenciando aquilo que eles poderiam chamar de abandono de Deus. Por que nos rejeitarias totalmente? Daí surge essa pergunta. E durante esse sofrimento surge também o apelo emocionado do início desse vídeo. Converte-nos a Ti, Senhor, e nos converteremos. E se nos convertermos, então devolva para nós aqueles dias de refrigério que nós tínhamos antes desse cativeiro, antes desse sofrimento. Então, esse final retórico de Lamentações nos leva a meditar. Primeiro na nossa nulidade, na nossa falta de capacidade de nos convertermos e agradarmos a Deus por nossa própria conta, nós precisamos de um Salvador e de um Consolador, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E essas duas perguntas, por que nos rejeitarias totalmente, também nos levam a meditar nisso que eu acabei de falar, que Deus não rejeita o homem totalmente, mas os nossos pecados trazem a ira de Deus, sim, sobre nós. Por isso, nós precisamos de um substituto, de um Salvador, daquele que aplaca a ira de Deus sobre nós. E esse é Jesus. Então, olha quanta coisa esse final retórico de Lamentações nos leva a pensar. E depois, nós temos também um final retórico no livro de Jonas, um livro muito especial. Jonas é um missionário do Antigo Testamento, alguém que foi enviado para pregar para os inimigos. Eram tão inimigos que ele nem queria ir, ele fugiu. Deus mandou ele para Nínive para pregar o evangelho e ele foi para outro lugar, foi para Tarsis. Ele não queria ir levar a salvação, a vontade de Deus para esse povo. E tem um final extraordinário, com uma pergunta retórica da parte de Deus, do próprio Deus, que nos leva a meditar na sua bondade, na sua capacidade de perdão, na sua capacidade de amparar o homem, não importando em que situação esteja esse homem, porque não há lugar onde se possa esconder um coração contrito e arrependido, de modo que Deus não o veja. Então o livro de Jonas termina com Deus questionando Jonas, por causa da bondade de Jonas, com uma boboreira, que Deus fez nascer, crescer, fazer sombra sobre a sua cabeça. Depois a boboreira morre, mas como Jonas estava tão deprimido com toda a situação que ele estava passando, ele sentiu dó, pena da aboboreira, que tinha sido amiga dele, tinha crescido, feito sombra para sua cabeça e agora tinha morrido. E ele se compadece dela. E Deus
termina, e o livro termina com essa retórica de Deus, com essa pergunta extraordinária de Deus, com essa pergunta de Deus que nos leva a meditar na sua misericórdia, na sua bondade infinita, porque Deus é bom o tempo todo. Não deixe de assistir o vídeo, Deus é bom o tempo todo. E ele diz assim, Deus diz assim para Jonas: se você teve pena, se você teve misericórdia da aboboreira, que nasceu agora há pouco e já morreu, não terei eu pena de Nínive, na qual habitam 120 mil homens? Olha só, irmãos, Deus sempre será melhor do que nós. Deus sempre vai se revelar melhor do que nós, porque a natureza de Deus é boa, a nossa não, a nossa é má. Você viu aí Jonas fugindo para não expressar bondade para aquele povo, porque aquele povo tinha sido mal com eles no outro tempo. Então, Deus prova a sua bondade, a sua misericórdia e faz essa pergunta retórica. E o livro termina com essa pergunta e ela fica assim solta no espaço meditatório, nos levando a pensar nessa tão grande misericórdia e bondade de Deus. Eu não vou falar aqui sobre a história dos ninivitas, as práticas deles, da crueldade deles e de quão afastados eles viviam de Deus, porque o vídeo quer focar só na misericórdia, na bondade de Deus e principalmente na retórica do seu final, né? Então vou ficar por aqui para não alongar muito, mas o livro termina de uma forma espetacular. Então a pergunta retórica de Deus leva Jonas a reconsiderar a sua posição. Essa pergunta retórica de Deus leva Jonas a reconsiderar as suas prioridades, como nos leva também a reconsiderar as nossas prioridades. Deus precisa e quer amar através de nós. Deus ama a todos os homens, mas expressa o seu amor através de nós, através das nossas ações, principalmente através da sua igreja. Deus pode expressar o seu amor através de qualquer homem, sendo ele cristão ou não, sendo ele convertido, batizado ou não. Deus pode expressar o seu amor até através de uma mula. Deus teve misericórdia de Balaão e expressou a sua misericórdia através de uma mula. Então Deus pode expressar seu amor, sua misericórdia através de qualquer ser desse planeta. Mas Ele quer fazer isso através de seres racionais, de homens e mulheres inteligentes, através da sua igreja. E quis fazer através do profeta Jonas. E depois de muita relutância de Jonas, Deus conseguiu expressar seu amor para aquele povo de Nínive. Então olha que final retórico extraordinário aqui no livro do profeta Jonas. E o terceiro livro, que também tem um final retórico, termina com uma pergunta retórica, é o livro de Naum. Mas aqui uma perspectiva muito ruim. Aqui essa pergunta retórica revela uma situação de julgamento. Esse povo está sendo julgado pela sua maldade, pela sua malícia. Mas mesmo assim a pergunta nos leva a meditar que sempre haverá um escape. Por exemplo, se a gente voltar ao Jardim do Éden, a gente vê Caim matando seu irmão Abel, e quando Deus vai falar com ele, Deus diz: se você fizer bem, porventura não terá aceitação para você? Você acha que eu não vou ter misericórdia de você? Você acha que eu vou ser mal como você? Não, sempre Deus será melhor do que nós. A boa vontade de Deus para com os homens é desde o céu. Esse final retórico do livro do profeta Naum 3:19 é um final que nos leva a meditar sobre o inevitável julgamento de Deus sobre a malícia, o pecado, a maldade, a falta de conversão do ser humano. Mas o versículo ainda nos leva a pensar na misericórdia de Deus. Ele começa assim: não há cura para a tua ferida? Sempre vai haver cura para a ferida do homem. Sempre vai haver cura para o pecado do homem. Sempre vai haver cura para a situação do homem. E se você é alguém que está precisando de cura, de perdão, de um milagre, de uma transformação, de uma conversão na sua vida, Deus está disposto a oferecer. Ele oferece em Jesus. E o Espírito Santo é aquele que ajuda as nossas fraquezas. E o versículo no final mesmo diz assim: porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia? Então, esse povo que está sendo julgado aqui, está sendo julgado por uma vivência má, uma vivência maliciosa, pecaminosa, afastada de Deus. Mas Deus sempre vai oferecer
conserto. Deus sempre vai oferecer um escape. Nós só precisamos aceitar. Esses finais retóricos nos livros de Lamentações, Jonas e Naum nos levam a meditar na natureza, na misericórdia, na bondade de Deus. Nos levam a meditar no caráter de Deus. Não importa a situação da humanidade, Deus sempre trará um escape. Deus sempre revelará, através do seu Filho Jesus Cristo e através do ministério do Espírito Santo, a sua misericórdia e a sua bondade. Nos nossos momentos de desespero, em que nós achamos que Deus nos abandonou, como revela para nós o livro de Lamentações, aqui no seu final retórico, Deus estará conosco. Deus sempre se revelará como o misericordioso. Num final intrigante como o de Jonas, né, Deus se revela como aquele que é melhor do que os homens. Se Jonas teve misericórdia da aboboreira, Deus teve misericórdia de mais de 120 mil homens. E o final de Naum revela que Deus é maior do que o juízo. Deus é maior do que o juízo sobre o pecado. É isso por hoje, então. Espero ter interessado você com esses finais retóricos desses 3 livros. Vou deixar esse vídeo publicado na nossa série Curiosidades. Tem vários vídeos sobre curiosidades bíblicas nessa nossa série. Vou deixar o link dela aqui na descrição para você. Se você se inscrever no canal, você vai nos ajudar. Se você deixar um like no vídeo, vai nos ajudar também. E se você quiser nos ajudar de forma mais objetiva e também se ajudar, né, se torne membro do nosso canal. Para os membros nós temos vídeos, aulas e cursos exclusivos. Quem é membro tem gostado bastante do material que nós temos deixado lá para os membros. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.